Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, que Deus esteja no coração de vocês neste momento abençoado, que Deus esteja em sua casa presente realizando grandes milagres. Estamos aqui nessa transmissão abençoada para falarmos novamente sobre as coisas valiosas que o Senhor tem para nos falar neste momento. É um momento importante em que temos a reflexão toda voltada para a presença do Senhor. Então façamos o melhor para Ele. Eu estou aqui todos os dias para levar para vocês essa transmissão abençoada de palavras reconfortantes, de promessas verdadeiras que Deus tem para todos nós. Porque Deus, Ele não é um homem para mentir. Tudo que Deus nos promete, Ele cumpre fielmente. Então nós temos que ter a certeza que nesse momento abençoado por Deus, nós podemos estar assim em comunhão com Ele e falando das coisas preciosas do nosso Deus e nosso Pai, porque Jesus ele entra com providência em qualquer situação, seja ela doença, seja ela financeira, seja ela qualquer situação que você esteja passando, pode ter a certeza que há um Deus lá em cima vivo te olhando e está cuidando de você. Só depende da sua fé nisso, só depende de você persistir levando as mensagens do Senhor, a pregação do Evangelho para todas as pessoas. Isso é muito importante, porque nós não devemos ser egoístas de ficarmos para nós o nosso conhecimento, nossa sabedoria, que Deus nos dá, com a graça dele, nós temos que levar para outras pessoas também, porque Jesus ele está pertinho de chegar, de voltar, e ele tem que encontrar muitas almas para ele levar com ele, porque ele já tem um caminho escolhido para todos que ele levará consigo. E nós devemos fazer parte disso e temos que continuar a pregação do Evangelho, porque é o caminho sincero e verdadeiro que Deus deixou para nós seguirmos. Mas antes peço a vocês para compartilhar este vídeo, dê um like, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos e também se inscrevam no canal para que possam cada vez mais o canal entrar em evidência e o nome do Senhor ser mais e mais enaltecido, porque aqui o que tem que crescer e ser enaltecido e aparecer é Deus. E trago para vocês hoje um texto muito interessante que é do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 até o 9, que fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Leamos com atenção. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem de príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, que oculta em mistério, a qual Deus ordenou, antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aqui Paulo deixou bem claro que ele estava servindo a Jesus Cristo, né? Estava pregando. E qual era o caráter da sua pregação? O caráter era o seguinte, que não vinha, ele quis dizer que isso não vinha da sabedoria de homens, mas sim da sabedoria de Deus. Deus é que o dava o conhecimento, a sabedoria para falar sobre as suas obras, sobre o seu conhecimento da palavra. Deus é que o fortalecia, o dava forças para continuar a pregação. E assim também devemos ser nós todos, levarmos a pregação com amor, com sabedoria mais vinda do Senhor. Porque toda a graça o Senhor nos dá. Pela graça, o conhecimento, a sabedoria para podermos levarmos isso para todas as pessoas que precisam dele em suas vidas. Então nós devemos saber o seguinte, que tudo o que nós aprendemos devemos repassar, porque existem muitas pessoas precisando de ajuda espiritual. Tem muitas pessoas cegas espiritualmente falando. Então elas precisam voltar a enxergar, ter uma nova esperança, um novo alvo para seguir, e o alvo que nós temos que seguir é na direção dos caminhos de Jesus. Porque Jesus esteve aqui na terra, ele fez muitas
pessoas se converterem ao cristianismo e dessa forma hoje também devemos assim seguir o exemplo do nosso Deus e nosso Pai. Devemos ajudar as pessoas a ter entendimento da Bíblia, da Palavra de Deus, que é conhecimento e sabedoria para a nossa vida, nosso espírito ser alimentado através da espiritualidade, a saber, do Senhor, dos conhecimentos de Deus, da maneira como Deus age em nossas vidas, os milagres que acontecem, que as pessoas até mesmo muitas das vezes duvidam, mas de Deus não se deve duvidar de nada, porque Deus tem poder para todas as coisas. Deus entra com providência em tudo. Então nós não temos nada, tudo pertence a Deus. E Deus é que abre portas, Deus é que restaura, Deus é que cura, Deus é que abre os caminhos. Então não adianta você procurar nenhum tipo de deuses, de entidades, nenhum tipo de outras coisas que não sejam apenas Deus. Por quê? Tudo o resto é idolatria. Todo o resto que as pessoas buscarem fora dos caminhos da palavra da verdade não pertence a Deus, mas assim nós devemos saber que pertence a Satanás e o diabo. Então nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter a sabedoria para ter esse entendimento, que temos que procurar apenas a sabedoria de Deus, de Jesus, e não dos caminhos que levam aí a outros conhecimentos tortuosos que não pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deixou um conhecimento muito aprofundado sobre as leis de Deus. Deixou os 10 mandamentos para nós seguirmos, usou o amor como a palavra e o sentimento principal de nossa vida. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então devemos acatar o que Jesus deixou para nós. Não devemos fugir desse contexto, porque tudo que foge da palavra não é sábio. Tudo que foge da palavra do Senhor não é verdadeiro. Então devemos continuar na verdade, porque a verdade nos libertará. Assim está escrito na Bíblia, de forma sábia e um conhecimento profundo que nós devemos estar sempre buscando todos os dias, lendo a palavra de Deus. Porque não basta apenas você estar frequentando cultos, não basta apenas louvar, adorar, orar. Você tem que fazer muito mais para Deus. Você tem que fazer obras, pregar o Evangelho, que é uma ordem que Jesus deixou para nós e devemos segui-la fielmente, para que possamos prolongar os nossos dias e esperar a vinda do Mestre, porque ele está voltando, está pertinho. Então não duvide disso, porque os sinais estão aí por toda parte. Cada vez mais as coisas ficam mais difíceis e até nos céus e até na terra já tem sinais evidentes da volta do nosso Rei, nosso Mestre Jesus. Então façamos o melhor para ele, preguemos o Evangelho a todos e continuemos nessa fé inabalável, sem pestanejar. Não fraqueje agora, porque agora é urgente, o tempo urge. Está agora um momento urgente para que possamos continuar na pregação do Evangelho, porque Jesus está às portas e temos que estar bem preparados para a sua vinda. Não podemos estar de qualquer maneira. Temos que nos revestir da nova personalidade, das armaduras espirituais. E como fazemos isso? Mudança de caráter, mudança de atitudes, exemplo para as pessoas lá fora, exemplo para os da nossa casa e fazermos o melhor. O que é o melhor? Nos dedicar cada vez mais à obra do Senhor, porque a obra do Senhor é coisa muito séria, não é uma brincadeira, não é um deboche, não é qualquer coisa. Você tem que levar a sério tudo que vem de Deus. Você tem que botar como prioridade, como seu alvo, porque tudo que tem aqui nessa terra, matéria, ficará aqui mesmo, perecerá aqui mesmo, até mesmo nós. Então não adianta se agarrar à matéria, você tem que se agarrar ao espírito. Você tem que fortalecer o seu espírito, a sua espiritualidade, para quando Jesus voltar, nos encontrarmos plenos e preparados para Ele, para irmos com Ele. Porque se nós somos um povo separado por Deus, temos que demonstrar isso com mudança de atitude e de caráter perante as pessoas. Vamos divulgar a pregação do Evangelho. Sábado agora, dia 9, tem o culto ao ar livre. Vamos ao culto, chegaremos lá, entregaremos panfletos, levemos a mensagem para todas as pessoas. Vamos fazer isso de forma honrosa e gloriosa. Será aqui no Caçador, no ponto final aqui no Larguinho, e vamos até lá. Vamos glorificar a Deus, louvar a Deus e pregar o Evangelho lá, porque isso é um mandamento.
ide e pregai o evangelho a toda criatura e a todas as nações. Então façamos isso com louvor. Às 7 horas da noite, no Larguinho do Luiz Caçador, aqui mesmo em São Gonçalo, às 7 horas. Não percam, porque vai ser uma reunião, vai ser um culto abençoado por Deus e fortalecerá cada vez mais a nossa fé. Agora vamos fazer a oração do Pai Nosso para Deus edificar a nossa vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, Pai, nos dai hoje, perdoa-nos por todos que nós temos ofendido, perdoa-nos também por todas as nossas dívidas, mas não nos deixes cair em tentação, pois teu é o poder hoje e amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Então façamos o melhor para Deus, coloquemos Deus como prioridade em nossa vida. Isso é muito importante, porque disso depende a nossa salvação também. Fazemos a vontade do Senhor e obedecê-lo. Um beijo no coração de vocês e até amanhã com a presença de Jesus e com a permissão de Deus. Glória a Deus por isso. Fiquem com Deus.